procurei fazer uma palestra aqui diferente, né? Em vez de buscar o foco no que é a fotografia em si, as técnicas da fotografia, eu busquei falar um pouco da parte, a relação, né, entre a técnica e a representação na fotografia no cinema, para falar do lado poético, né, o lado subjetivo, o lado simbólico da fotografia do cinema. Então eu chamei, né, do olhar das câmeras, brincando com a ideia de que a câmera está representando tanto o olhar do espectador, quanto o olhar do diretor e até, muitas vezes, o olhar dos personagens que estão em cena. Vou começar com uma frase do Vertov: eu posso forçar o espectador a ver esse ou aquele fenômeno visual do modo como me é mais vantajoso mostrá-lo. Eu procurei abrir com essa frase porque ela diz um pouco do que é o papel do cinegrafista, do cameraman, né, no cinema. O diretor de cinema, ele tem essa potencialidade, né, de guiar através da imagem. A câmera vai ali fazer recortes, vai fazer pontuações, vai definir o que vai ser visto pelo espectador. O espectador pode direcionar o seu olhar na tela de cinema para um ponto ou outro da tela, mas o que está na tela foi definido pelo diretor e pelo diretor de fotografia, né? Então eu coloquei essa frase aí que reforça bem, né? O Vertov reforça bem essa ideia de que o diretor está brincando aí com a percepção do espectador, né? Ele está definindo, limitando o que o espectador está vendo da imagem, né? Então o diretor, ele é capaz de, num filme, recontar uma história à maneira com que ele pretende. Ele pode dar pontos de vista de determinados fatos históricos, determinados acontecimentos, e deixar o espectador com uma nova visão, né, que é a visão que o diretor propõe, né. Eu, como de costume, todas as minhas palestras e aulas, falo de um filósofo contemporâneo que é o Wilhelm Flusser. Então, eu não podia deixar de trazer alguma coisa do Flusser, né? E eu trouxe do universo das imagens técnicas, elogio da superficialidade, uma frase do Flusser onde ele explica o que é a imagem poética. A imagem poética é, por excelência, imagem criada para ser duvidada. Em oposição à imagem técnica, tende a ser imagem legítima. Quando a imagem poética é duvidada, ela gera debates, conceitos, percepções diversas, múltiplas interpretações. Cria poesia no sentido de inspiração, elevação de ideias, dentre elas a ideia de que aquilo que se vê não é real, é imagem manipulada. Eu trouxe uma sequência de imagens que vão brincar um pouco com a ideia da percepção, de como que a montagem, né, a maneira com que a gente vai escolher a sequência do que vai ser mostrado pode mudar completamente o sentido daquilo que nós estamos vendo, né? Então aqui, né, nós estamos vendo um búfalo fêmea, né, e o filhote correndo atrás, né? Quando búfalos fogem de um ataque, observamos que o filhote está desprotegido. Essa é uma narração, né, essa é uma experiência que foi feita pela BBC para mostrar justamente como a gente percebe as coisas. E a BBC, eles colocam essa narração quando eles mostram essa imagem, né? Então, nesse projeto da BBC, feito pela Universidade de Bristol, na Inglaterra, eles propuseram isso. A gente vê dessa imagem, a gente pode propor que esses animais estão fugindo. A cena seguinte, eles colocam o felino correndo atrás desses animais. Então, a gente justifica a ideia de que os búfalos estão fugindo. E se a gente trabalhar uma sequência dessa num filme, mostrar animais correndo e depois mostrar o outro na sequência, a gente vai dar a sensação que o segundo animal mostrado é o que está perseguindo e os primeiros estão fugindo. Porém, quando a gente abre para um plano aberto, a gente vai ver que é justamente o contrário. Então, para a gente ilustrar um pouco como que a subjetividade aí vai interferir, né? A maneira com que a gente constrói a sequência, a gente pode contar histórias totalmente diferentes. Então, eu peguei
de Jean-Paul Sartre. O que é subjetividade, né? Subjetividade é o julgamento de cada pessoa, como cada indivíduo julga, interpreta um fenômeno, ou ainda cria, na esfera da imaginação, um determinado fenômeno. Então, o cinema, né, nada mais é do que uma linguagem subjetiva, onde o diretor de fotografia, diretor de arte, toda a equipe, de um modo geral, estão inventando maneiras de contar histórias, reinventando as histórias, né? E a gente pode reinventar a maneira que a gente quer. Com uma mesma imagem, a gente pode contar inúmeras histórias, e com uma mesma história, a gente pode contar inúmeros pontos de vista dessa história. Eu vou falar um pouquinho do filme do Buñuel, Bela da Tarde, para ilustrar um pouco esse conceito de subjetividade, né? A personagem principal, interpretada pela Catherine Deneuve, que é a Bela da Tarde, né? A personagem se chama Severine, e ela vai ser uma prostituta, e como ela é casada e ela não pode à noite se prostituir, então ela vai trabalhar no período da tarde, que é o horário em que o marido dela está ocupado nos afazeres dele. É uma maneira dela fugir do casamento fracassado dela, da rotina apática que ela tem no casamento, e buscar alguma aventura. E aí, então, ela é chamada de Bela da Tarde por ser a prostituta do período da tarde. E, ao longo da história, ela vai usando do simbolismo das ações dela para refletir o psicológico e as ações externas a ela. Nessa cena, é um momento em que ela está ali refletindo sobre toda a história dela, o casamento dela, o fato dela ter se tornado prostituta de luxo, e ela tentando conviver com essas duas personagens que ela se transforma. Ela é, para o marido dela e para a sociedade, Severine, mas ela é a Belle de Joux, né? Então, quem convive ali, o povão, que convive ali no espaço em que ela trabalha, conhece ela como a Belle de Joux. Il vous donne beaucoup de mal, il en a honte parce qu'il vous croit pur. C'est pour ça que je veux lui parler, tout lui dire. Ela tem esse conflito, né? Ela está nesse conflito entre as duas personalidades que ela agora convive. E aí o Buñuel trabalha com essa genialidade de propor um plano de câmera em que a gente tem o foco na personagem, mas não o foco no olhar da personagem. O olhar da personagem é apático, é um olhar distante, um olhar que reflete bem essa coisa de que nenhuma das duas personalidades pertencem a ela. Nem Severine pertence a ela, nem a Belle de Joux. Então ela está nesse entremeio em se descobrir quem ela é de verdade. E a outra genialidade é fazer uma poética aí da chuva, né? Essa relação com a chuva que escorre pela janela, e que a personagem está dentro de um recinto, né, protegido da chuva, mas tem toda a questão poética que a chuva carrega ali, construindo uma cena dramática, né? E é aquela ideia de que a chuva representa, né, algo assim que interfere no indivíduo, né? Porque se você sair na chuva, você vai se molhar, e a primeira reação do ser humano é se proteger da chuva. E ela está ali, protegida na mansão que ela mora, atrás de uma janela, mas ela está perdida nesse mundo, né? Então, tudo que seria um mundo de acolhimento e proteção para ela, deixa de ser, né? A gente vê que ela não está centrada na tela também, né? Isso direciona um pouco o nosso olhar para essa janela e para essa chuva toda, e no final da cena ela fecha a cortina, né? Uma espécie de estou ignorando esse mundo ao qual eu deveria pertencer. Falar um pouquinho então como que o nosso olhar é assim, culturalmente a gente aprende o que a gente deve olhar, né? E muitas vezes o que a gente aprende a olhar, a gente aprende por um ponto de vista de uma pessoa ou outra que nos ensinou, né? É um modo cultural de como se devem olhar as imagens, como se devem olhar as telas de cinema, né? É um processo cultural que muitas vezes direciona a gente a ver, por exemplo, um determinado tipo de filme e falar, esse filme
é bonito de se ver, esse filme é agradável, e outros filmes a gente vê e às vezes achar que o filme não nos pertence, que é um filme estranho de se ver, parece que eu não estou entendendo o que essa imagem quer mostrar. Mas é aquela ideia de que a gente não é educado a ver as imagens de um modo geral, né? A gente é sempre educado por uma linha cultural que leva a gente a, por exemplo, um exemplo que eu gosto de falar muito, que é comparar Mona Lisa, Leonardo da Vinci, considerado uma obra bela, né? Nos conceitos kantinianos aí do belo, né? A gente considera como sendo uma obra bela. E a gente acha horrível a imagem que está no Guernica. Mas, ao mesmo tempo, as duas obras são consideradas como obras mainstream aí da cultura das artes plásticas. Então, aqui eu separei o filme Platoon, do Oliver Stone. Na primeira instância, a gente vai ver esse personagem, que é um personagem interpretado pelo William Dafoe. É um soldado que está na Guerra do Vietnã, e a gente está vendo ele ali, que a gente não sabe se ele levou um tiro, se ele está só contemplando alguma coisa, se ele está sofrendo por alguém que morreu. Mas o primeiro olhar nosso é ver um personagem com os braços e a cabeça apontando para o céu, né? Então, esse é o primeiro olhar que a gente tem. Então, agora que a cena está congelada, a gente acaba buscando outros elementos, mas ao longo do movimento, a cena em movimento no filme, a gente vai ver o olhar ali vai focar no personagem. Então, o diretor trabalhou bem com o conceito das regras dos terços, se divide em 3 grandes áreas, que vão se tornar 9 áreas, né? 3 áreas horizontais, 3 áreas verticais, os 9 quadrantes que vão ser importantes para o posicionamento. O olhar do ser humano, quando vê uma imagem, geralmente é focado nos pontos de intersecção dessas linhas. São esses 4 pontos, esses pontos aqui de intersecção, que o foco do olhar guia. Na tela do cinema, né, o olhar em movimento, geralmente o nosso olhar, a nossa linha de horizonte, ela não é o centro da imagem, ela é essa linha superior. Muito pelo posicionamento da tela, muito porque a gente está habituado também hoje em dia a assistir filme na televisão, no celular, aparelho de DVDs e afins, que vão nos direcionar sempre esse olhar mais superior da imagem, né? Raras vezes a gente está assistindo com esse olhar de baixo para cima. E na sala de cinema, ou a gente está plano, ou a gente está realmente baixo. Quem está na primeira metade da sala de cinema ali e está vendo o filme de baixo para cima, já vai ter o olhar mais centrado aqui. Mas sempre a gente corre com o nosso olhar sempre para olhar a área superior. Até porque a gente é educado a sempre que olhar uma imagem que tenha um animal ou um ser humano, a gente olhar para o rosto primeiro, né? Por essa questão, né, que os braços do personagem sobre as linhas, o rosto do personagem no centro aqui entre os 2 pontos de intersecção, já nos guia diretamente o olhar ao personagem. E só depois que a gente percebe que tem outras 4 personagens ao fundo. Essas 4 personagens ao fundo, elas são percebidas se a gente ficar um tempo na imagem. Se a imagem for uma imagem rápida, tiver pouco tempo de acesso à imagem, a gente acaba nem percebendo essas personagens ao fundo, né? Colocou as 4 personagens no mesmo eixo da onde está o rosto do personagem principal, né? O foco principal da imagem ali, né, tá no rosto dele, então as outras 4 estão no mesmo. Se ele tivesse posicionado a câmera talvez mais alta e tivesse deixado aqueles personagens numa linha mais abaixo do que o rosto do outro, provavelmente as pessoas não perceberiam essas outras personagens. Aí eu separei o Planeta dos Macacos, a origem, que a gente vai observar que também a construção da imagem, né, sempre brincando com a ideia do
do quadrante central, que está entre os 4 pontos de intersecção, que é onde é o primeiro ponto onde a gente vai olhar, né? E sendo o primeiro ponto em que o olhar humano está sendo guiado, como o foco da cena é o macaco mexendo ali no objeto, que é um garfo, né? Para quem não viu o filme, esse personagem mais velho de óculos, ele tem Alzheimer. O filho dele, que é o que está no centro da imagem, é um cientista e ele está tentando descobrir a cura do Alzheimer. Para isso, ele está usando macacos com cobaias desse experimento. E ele leva o macaco para a casa dele, porque acaba virando um amigo dele, um mascote dele, e ele leva esse macaco. E nessa cena tem um contraste cultural ali, que é o humano está perdendo o seu lado humano, né, perdendo a memória, perdendo o seu lado humano e esquecendo como que segura um garfo corretamente para comer. E o macaco pega o garfo e ensina ele o modo. Então, essa inversão de que o primata está evoluindo e o humano está evoluindo. E a gente vai perceber que, como o foco é a mão do macaco mexendo no garfo para educar o humano ali, e mostrando esse contraste do humano segurando errado e o macaco corrigindo, o centro também da imagem, que é a mão do macaco segurando a mão do humano e o garfo, bem no centro da imagem. E as 3 personagens estão com o olhar direcionado para esse centro. Então, independente de qual personagem a gente bater o olho, o olhar do personagem também vai nos guiar para o elemento principal da cena. No segundo momento, né, ele enquadra um contraplano ali da imagem. E também, né, o olhar do macaco e o olhar do velho estão guiando o nosso olhar para o objeto que está próximo também de um ponto de intersecção. Está no ponto baixo de intersecção, não na linha superior, porque a linha superior é para poder, na sequência, nos guiar a acompanhar a cena a partir do macaco. Então, eu vou falar um pouquinho de composição fotográfica dentro dessa regra dos terços, né, e a gente entender um pouco como que os enquadramentos e os planos vão interferir no modo de ver da cena e como que a gente pode compor algumas poéticas visuais para criar sensações no cinema. Então eu vou passar para vocês 4 filmes, né? O primeiro é sobre Meninos e Lobos, do Clint Eastwood. Ele vai fazer um trabalho que é clássico no cinema, né? Que é situar o espectador aonde a história se passa. Então, existem 2 maneiras de situar o espectador. Uma maneira que é mais hard, né, uma maneira mais difícil, que leva um certo tempo ao longo do filme, e tem vários filmes que se propõem a trabalhar com isso, que é você ir construindo aos poucos, durante a narrativa, né, você vai contando a história do personagem, a história do convívio social da personagem, para construir esse ambiente que a personagem vive. E o outro, que é o que o Eastwood trabalha aí nesse filme, que é usar os diferentes planos de câmera. Ele vai começar com plano aberto. Plano aberto são geralmente usados, né, as panorâmicas, são muito utilizadas nesses planos abertos, que situam aonde a história se passa. De imediato, a gente vê a cidade que a história se passa. Então, é muito comum a gente ver isso nos filmes, por exemplo, do Woody Allen, em que ele sempre abre com uma panorâmica de Nova York, né, de Manhattan, ponta a ponta da ilha, e a gente já sabe onde a história se passa. Meia-Noite em Paris, ele abriu com uma panorâmica de Paris, onde a gente vê os principais monumentos de Paris, e a gente já se situa onde a história passa. Aí ele vai passar para um plano mais mediano, né, um plano médio ali, onde ele vai começar a focar dessa cidade toda, que a gente já se situa qual é, a gente vai começar a ver em qual bairro. É uma cidade grande, é uma metrópole, então ela tem bairros ricos e bairros pobres. Ela tem periferia, ela tem centro comercial, centro urbano. Então ele começa a focar em qual bairro a história se passa. E aí ele foca em qual rua a história se passa, e aí ele faz os planos fechados nas personagens, para a gente já saber quais são as personagens
desse ambiente pelas quais a história vai ser contada. O segundo filme que eu separei, aliás, os 3 próximos filmes, vão trabalhar com o conceito de plano simbólico. Eu vou falar um pouquinho de cada um, porque aí eu já coloco os filmes na sequência aqui para vocês. O filme do Berliner, A Pessoa é para o que Nasce, não sei se alguém já assistiu esse documentário. Esse documentário conta a história de 3 irmãs cegas, que são cantoras de Campina Grande. E ele descobriu essas 3 cantoras, contou a história delas. Ele gravou um curta-metragem, o que eu vou mostrar para vocês é o curta-metragem. E aí, a partir do curta-metragem, anos depois, ele foi encontrar elas de novo para ver como que elas estavam. E aí ele junta o curta-metragem com essas novas filmagens e faz um longa-metragem. E ele vai trabalhar com a ideia do subjetivo-objetivo nesse curta, porque apesar de ser um documentário, ele fez o documentário inteiro sobre o ponto de vista das 3 cegas. Então ele brincou com essas 3 propostas e com o que elas narram, do que elas acham que elas estão vendo. Então elas escrevem os objetos que elas estão vendo, elas escrevem as pessoas, e ele usa essa descrição para compor as imagens e coloca como se fosse o olhar delas. Faz um plano subjetivo, mas ele chama de subjetivo objetivo porque ao mesmo tempo que é um plano que a imagem é subjetiva, o foco da imagem é objetivo. As nuvens, as estrelas, os matos verdes assim. Para a gente é subjetivo porque é uma imagem abstrata, mas para elas é uma imagem real. Depois, um plano emblemático no filme Paris, Texas, do Wim Wenders. Wim Wenders, ele brinca muito com essa ideia de planos emblemáticos, que são planos que vão trazer relações entre personagens a partir da imagem. Ele procura mesclar imagens, fundir imagens para brincar com esse jogo da relação dos personagens. No Paris, Texas, o personagem principal, ele tinha uma pessoa com quem ele era apaixonado. Ele se distancia dessa pessoa por muitos e muitos anos e ele vai ao encontro dessa pessoa. Essa mulher está trabalhando como striptease, naquelas casas de striptease onde as moças ficam atrás de uma vitrine, o cara entra numa cabine, a moça não vê o cara, mas ele vê a moça e ele diz qual é o desejo dele, qual é a fantasia dele, e ela representa a fantasia lá para ele. E a moça está lá, ele vai ao encontro dela, e aí ele vai fazer um plano emblemático onde o personagem, depois que ela reconhece ele, descobre que é ele, porque ele vai se apresentando a ela, a gente vai ver o rosto dela, né, todo o corpo dela ali, só que no lugar do rosto dela está o reflexo do rosto dele. Então ele vai brincar com esse plano emblemático, né, de fundir imagens. Não é uma fusão técnica, né, técnica no sentido da edição, uma montagem, né, é uma fusão feita com o próprio reflexo de cena, é jogo de luz, praticamente jogo de luz que ele faz, posicionamento da câmera, e consegue dar essa sensação para a gente de que os 2 personagens naquele momento se reencontraram e se descobriram um no outro. They didn't much care for anything else because all they wanted to do was be with each other. They were always together. Sounds like they were very happy. Yes, they were. They were real happy. And he loved her more than he ever felt possible. He couldn't stand being away from her during the day when he went to work. So he'd quit, just to be home with her. Then he'd get another job when the money ran out. And then he'd quit again. But pretty soon she started to worry. About what?
Money, I guess. Not having enough. Not knowing when the next check was coming in. Yeah, I know that feeling. So he started to get kind of torn inside. How do you mean? Well, he knew he had to work to support her, but he couldn't stand being away from her either. I see. And the more he was away from her, the crazier he got. Except now, he got really crazy. He started imagining all kinds of things. Like what? He started thinking that she was seeing other men on the sly. He'd come home from work and accuse her of spending the day with somebody else. He'd yell at her and break things in the trailer. The trailer. Yes. They lived in a trailer home. Excuse me, sir, but were you to visit me the other day? I don't mean to pry. No. Oh. I thought I recognized your voice for a minute. No. Wasn't me. Mm-hmm. Please go on. Anyway, he started to drink real bad. And he'd stay out late to test her. What do you mean, Tester? To see if she'd get jealous. Mm. He wanted her to get jealous, but she didn't. She just worried about him. But that got him even madder. Why? Because he thought if she never got jealous of him, that she didn't really care about him. Jealousy was a sign of her love for him. And then one night, she told him that she was pregnant. She was about 3 or 4 months pregnant. And he didn't even know. And then suddenly everything changed. He stopped drinking and got a steady job. He was convinced that she loved him now because she was carrying his child. And he was going to dedicate himself to making a home for her. But a funny thing started to happen. What? He didn't even notice it at first. She started to change. From the day the baby was born, she began to get irritated with everything around her. She got mad at everything. Even the baby seemed to be an injustice to her. He kept trying to make everything all right for her. Buy her things. Take her out to dinner once a week. But nothing seemed to satisfy her. For 2 years, he struggled to pull them back together like they were when they first met. But finally, he knew that it was never going to work out. So he hit the bottle again. But this time it got mean. This time when he came home late at night, she wasn't worried about him or jealous. She was just enraged. She accused him of holding her captive by making her have a baby. She told him that she dreamed about escaping. That was all she dreamed about, escape. She saw herself at night running naked down a highway, running across fields, running down riverbeds, always running. And always just when she was about to get away, he'd be there. He would stop her somehow. He would just appear and stop her. And when she told him these dreams, he believed them. He knew she had to be stopped or she'd leave him forever. So he tied a cowbell to her ankle so he could hear at night if she tried to get out of bed. But she learned how to muffle the bell by stuffing a sock into it and
inching her way out of the bed and into the night. He caught her one night when the sock fell out and he heard her trying to run to the highway. He caught her and dragged her back to the trailer and tied her to the stove with his belt. He just left her there and went back to bed and lay there listening to her scream. Then he listened to his son scream. And he was surprised at himself because he didn't feel anything anymore. All he wanted to do was sleep. And for the first time, he wished he were far away. Lost in a deep, vast country where nobody knew him. Somewhere without language or streets. And he dreamed about this place without knowing its name. And when he woke up, he was on fire. There were blue flames burning the sheets of his bed. He ran through the flames toward the only two people he loved. But they were gone. His arms were burning, and he threw himself outside and rolled on the wet ground. Then he ran. He never looked back at the fire. He just ran. He ran until the sun came up, and he couldn't run any further. And when the sun went down, he ran again. For 5 days he ran like this, until every sign of man had disappeared. Travis. Teve um trabalho todo poético também da composição da luz na cena, né? As cores que estão em cena, né? Aquele jogo dela estar numa cor mais quente, então a ideia dela ser uma pessoa fria, mas ela está no ambiente quente. E ele, que era a pessoa emotiva, estava no ambiente frio, né? Então esse jogo, essa inversão, e depois a mescla, que quando funde o rosto dele com o dela ali no reflexo, as duas cores estão praticamente neutras. A gente já está vendo o reflexo das cores frias nas cores quentes e as cores quentes invadindo ali o ambiente frio, né? Por último, né, o plano análogo. Análogos são os planos de câmera que vão mostrar situações que vão ter referência no todo da história. Eles estão fazendo uma analogia ao que o personagem está vivenciando, né? No caso do show de Truman, a gente vai ver uma cena em que o Truman está girando numa porta rotatória, e é quando ele descobre que o mundo todo ali, as pessoas estão manipulando, e vê que tudo acontece de novo, a mesma coisa que aconteceu ontem está acontecendo hoje de novo. O cara limpou aquela folhinha, hoje ele está limpando a mesma folhinha de novo, né? Ele começa a perceber que as coisas se repetem e que aquele mundo não é um mundo real, um mundo manipulado. Então, nesse momento de descoberta, que tudo se repete, que tudo gira em torno dele, tudo está ao redor dele, tudo em função da personagem dele, né? Outra técnica
interessante para construir narrativas subjetivas e guiar o olhar do espectador é a ideia da profundidade de campo. Então, quando a gente trabalha com uma grande profundidade de campo, né, são técnicas aí a partir da posição que a câmera está do objeto que ela está focando e o tipo de lente, né, o que possibilita de foco essa lente, né, a abertura dessa lente, a intensidade com que a luz vai entrar na câmera, vai dar duas possibilidades. Numa grande profundidade de campo, quando a gente tem todos os elementos de cena, todas as camadas da cena em foco, né, todas estão no mesmo foco, então a gente está vendo tudo nitidamente, todos os personagens. Essas cenas que eu separei são do filme do Mel Gibson, né, Apocalipto, que conta a chegada do homem branco na América, né, os primeiros homens brancos na América Central, né, então o confronto deles com os índios, né, da América Central. E ali a gente está vendo o grupo, né, então aquela cena onde todos os nativos aí eles se uniram, né, para enfrentar os homens brancos, então estão todos nítidos ali na cena, não tem nenhum desfocado, que é para dar justamente essa sensação do grupo, do coletivo, né? Todos ali representando uma mesma comunidade. Aqui a gente tem pequena profundidade de campo. Com a variação da entrada de luz, a gente consegue desfocar os elementos de fundo e colocar um foco, ou fazer a inversão, né? Focar o fundo e desfocar o primeiro plano, mas a gente escolhe o elemento que a gente quer que tenha foco e o olhar do espectador vai direto para esse personagem. O que dá a gente uma sensação de o que está nítido, até por culturalmente a gente aprende isso, né? O que está desfocado porque é menos importante, o que está nítido é o mais importante. Então, brincando com essa ideia, né, ele criou 3 planos ali, onde ele coloca a hierarquia dos personagens. Ao longo da história ele vai mostrando quais são os personagens que vão dominando aquele grupo, aquela comunidade. Então, esse personagem que está em primeiro plano, no foco, ele se torna o líder do grupo, né? Ele vai à frente nas batalhas. O do meio, que está semi-foco ali, ele é um personagem importante, porque é ele que vai fazer todo o vínculo dessa comunidade. E, por último, ali, o personagem de uma menos importante, desfocada. Quando a gente trabalha com câmeras estáticas, como foi o exemplo da cena anterior, a gente vê lá os 3 personagens, um em foco, um semifoco e o outro desfocado, mas a câmera está parada, né? Então o foco permanece o mesmo. Mas a gente pode trabalhar a profundidade de campo brincando com o movimento de câmera. A câmera estando em movimento, né? Então a gente tendo aquela sensação de um cenário que aproxima, distancia, um personagem que está em movimento. E isso vai poder gerar para a gente algumas sensações outras, né? Que, por exemplo, a ideia de que esse cenário se aproxima da personagem, está consumindo a personagem, que vai ser o caso que a gente vai ver agora nesse filme Taking Lives, né? Roubando Vidas, com a Angelina Jolie e o Ethan Hawke. E nesse filme o universo dela desaba porque ela é apaixonada por um cara que trabalhava com ela se relaciona com ele e eles estão investigando um serial killer e ela descobre que ele é o serial killer. E aí, nesse momento que o mundo desaba para ela, ele vai brincar com essa poética de imagem desfocada ao fundo, ela está em foco porque ela é a personagem principal e esse mundo não existe mais para ela, né? Tudo que ela acreditava agora é mentira. Então esse mundo, ela não enxerga mais esse mundo com nitidez, né? É um mundo que para ela desfocou totalmente. E ele vai fazer um movimento de câmera. No caso aqui ele trabalha com um movimento chamado Dolly Zoom. Dolly Zoom é assim, o movimento Dolly, não sei se vocês já ouviram falar. Plano Dolly no cinema, Dolly é aquele carrinho que é colocado no trilho, né, que a câmera vai movimentando ou na horizontal, né, esquerda, direita, ou frontal, né, ou vai no eixo profundo da imagem. E aqui ele trabalha com esse movimento, né, que a câmera está aqui, ela vai indo em direção
ao fundo da cena, né? Para dar essa sensação de que esse mundo está vindo em direção a ela, está desabando nela. E ao mesmo tempo ele faz um zoom com a câmera. Vai ampliando a lente, né? Vai dando aquele efeito de zoom técnico da câmera. Quando ele faz esse movimento de dar um zoom, a câmera está indo para um lado e o zoom tá contrário, você tem aquela sensação de que o personagem está parado e o cenário que está aproximando. Tem um filme que chama Transpotting. Quem já viu vai lembrar que tem uma cena do quarto que as paredes vão se aproximando do personagem até sufocá-lo, né? Tem uma técnica, a diretora, né, a Kate Bigelow, ela chamou nesse filme, né, ela disse que ela fez um filme com cenas hand inside. E aí eu fui procurar até saber que conceito que era esse, que a gente não usa, né, na fotografia de cinema, hand inside. E aí eu descobri que ela chamou a câmera de mão, onde o cinegrafista está correndo junto com o personagem, está acompanhando o movimento do personagem. Então ela deu esse título aí de hand inside. E alguns outros diretores de fotografia americanos eu já vi utilizarem, fui buscando na informação, vi que eles utilizam esse termo também, hand inside. Seria essa câmera de mão que está ali praticamente acompanhando o movimento do personagem. Se o personagem sobe um muro, a câmera sobe também. Se o personagem cai, a câmera cai também. Ele é um dos recursos que melhor colocam o espectador dentro da cena, né? Porque se o personagem para, a gente sente aquela leveza de parar. Se o personagem começa a correr, a gente começa a ter aceleração, palpitação. A gente começa, parece que a gente está correndo junto com o personagem, está acompanhando o personagem. E ao longo, né, dessa corrida que nós vamos ver nesse filme, Point Break, né, Caçadores de Emoção, que a diretora ela não brinca com um único plano, né? Ela, mesmo sendo uma câmera de mão que está correndo, ela faz close, ela faz plano detalhe, ela faz plano aberto, ela vai modificando os planos de acordo com o que ela quer que a gente perceba. O momento que um personagem vai encarar o outro, ela trabalha com os planos fechados dos rostos. O momento que eles estão só na perseguição, se está na adrenalina da perseguição, ela tem planos mais abertos. Quando eles entram em algum beco, a gente vai ter planos mais fechados. A história desse filme, né? O personagem do Keanu Reeves é um detetive, né? Ele tem um policial que está investigando um crime cometido por uma gangue. Essa gangue, eles também são surfistas, é uma gangue de surfistas e que fazem outros esportes radicais. O personagem do Patrick Swayze é o líder dessa gangue e ele se torna uma espécie de um amigo do detetive, né? O detetive se passa por amigo dele, que os dois acabam tendo uma relação onde o detetive, no final, ele vai ter que prender o cara com quem ele se tornou amigo. What Lincoln? God damn! FBI! Freeze! I got him! I got him! Go! Freeze! Get in! Jesus Christ! Go! Break! I am going! See, where we go? I don't fucking believe this! I think we're losing him! Down! You're losing him! Not losing him! Over to the right, over to the right! Punch it, punch it, punch it! Where's Dick? He's still behind us! Hang on, you guys! He's a piece of shit! Oh, shit! It's okay, on the left. I think we lost him.
Emergency sanitation. Back off, buddy. Try it, man. Just try it. What about the old Chevy? Right this guy down here. Come on. I got him. I got the guy. Take care of him. Get away from the car. Move it. Come on, get in. Wait. Don't do it, man. Don't do it. Don't be stupid. Run! Take it so long. Come on! Gotta go now. What's coming? Wait a minute. Go now. Don't go. Aí deu pra ver também na sequência ali que quando o personagem cai, a câmera também abaixa ali numa sensação da queda do personagem, né? Isso acaba trazendo as sensações do personagem para o movimento da câmera. Nós vamos ver agora o Era Uma Vez no Oeste. É uma cena que foi feita com um plano de grua. Grua, para quem não sabe, é aquele guindaste que a câmera fica pendurada. E esse movimento de grua ele ajuda muito a trabalhar de planos fechados, fazer aquele processo que a gente viu do plano aberto ao plano fechado, né? E é possível trabalhar também um efeito contrário, do plano fechado ao plano aberto, né? Então você centrar a emoção e depois você abre todo o plano para
se ter o contexto de onde aquela situação está acontecendo, né? Então essa câmera que vai distanciando, né, que num primeiro momento a gente não sabe qual é a situação que está acontecendo. A gente não sabe que o irmão dele está na forca em cima dele. Aí a gente falou bastante de ideia de profundidade de campo, né, com essa ideia da câmera que movimenta, que traz o cenário próximo, ou o personagem que está correndo, né, a gente viu o Point Break ali, o personagem correndo nas valas ali nos corredores das casas. Então a gente vê que tem uma trajetória de um primeiro plano a um último plano, né? E a gente vai ver nos filmes do Wes Anderson, eu separei porque ele vai brincar justamente com o oposto, né? Ele vai fazer o conceito do não plano, né? Não profundidade de campo, aliás, não profundidade de campo. Ele vai tirar tudo, vai deixar chapadas as cenas. Praticamente como se o cenário, o fundo, a linha do horizonte, o que está muito distante, como se tudo pertencesse a um único plano. Então, a não profundidade nos planos médios constantes, em composições fotográficas de preenchimento absoluto. Revela as vidas excêntricas das personagens e suas relações diretas com os meios em que vivem. São relações diretas, centradas, fechadas, constantes, mas sem perspectiva e sem profundidade, assim como a técnica fotográfica utilizada. Eu vou passar um trechinho do Vida Aquática de Steve Zissou, que é um dos filmes do Wes Anderson, que eu acho que representa bem essa ideia, porque o personagem está no mar, né? Eles estão numa expedição, né? Esse Steve Zissou é uma brincadeira que ele faz com um pesquisador aquático, né? Que aí ele vai em busca de investigar o mundo aquático, fazer toda uma jornada pelo mundo aquático, né, que é o Jacques Cousteau, né? Então ele pega, em vez de ele usar o próprio Jacques Cousteau, ele cria um personagem que é o Steve Zissou, que seria um paralelo desse pesquisador, né? E aí eles estão numa expedição e a gente vai ver que nem o mar tem profundidade, que aquela profundidade que a gente vê quando olha para o oceano não tem. Eles estão num barco, o barco não tem profundidade, eles mergulham no oceano, o oceano não tem profundidade, nem a vista externa do mar, nem a vista interna do mar dá essa profundidade. Eu separei o making of da cena que os dois policiais, os detetives, estão perseguindo o personagem, eles estão procurando o personagem, depois eles perseguem, né, quem é o suposto assassino. E é uma cena do estádio de futebol, ficou muito conhecida, chegou a ganhar vários prêmios de fotografia, mas não é só a fotografia da cena que é importante, né? A maneira que a cena foi montada foi muito importante. E a gente vai ver ali como que combinar planos e movimento de câmera pode simular a ideia de um plano contínuo. A gente não vê cortes de cena ali, parece que a câmera está em constante movimento.
ao longo desse vídeo, para o cara poder pegar vários takes da raposa saltando, o cara tem que ficar dias e dias. Esse documentário ficou 20 dias filmando raposa para poder ter os melhores takes dela saltando. E o que vai acontecer? Que às vezes a raposa salta, de maneira que a raposa cai, a câmera não pegou, porque o cara não pode ficar movimentando a câmera, ele tem que estar escondido ali na neve, né? Ele não pode estar aparente, porque a raposa não pode perceber que tem um humano com uma câmera ali, senão o animal foge, o animal vai mudar completamente o seu rumo natural. Né? Então a câmera está escondida e às vezes a raposa pula fora do quadramento da câmera. Então o cara tem que juntar um plano com o outro. E aí a gente vai ver que às vezes o primeiro plano que ele filmou, a raposa está num lugar, o outro plano a raposa está em outro lugar. E ele dá uma sensação de continuidade. E a gente não percebe, porque justamente como a gente está focado no movimento da raposa, a gente nem percebe que mudou a iluminação, que mudou o cenário, que mudou o ambiente. E é possível a gente fazer isso. A gente precisar filmar em momentos distintos e o cenário estiver distinto, trabalha com o foco do movimento do personagem principal, que o espectador não vai nem se dar conta dessa mudança de ambientação, porque o foco da câmera está no movimento do personagem. E é isso. Eu também vou estar dando curso de filmagem e edição às terças-feiras aqui na Miguel. A inscrição já está acontecendo, né? O curso começa no dia 3. Meus contatos estão ali embaixo também. Se quiser alguma imagem que eu mostrei aqui na palestra também, alguma coisa, referências dos filmes, eu posso estar encaminhando para vocês. Muito obrigado.